Oi, pessoal! Nesta aula falaremos sobre a paginação, que é um conceito que é muito mais utilizado que a segmentação nos sistemas operacionais atuais. A gente viu que a segmentação tinha o problema da fragmentação externa. Por quê? Vamos supor que na nossa memória física a gente não tem espaço livre e tenha esses 4 segmentos aí. Vamos supor também que o segmento 1 e o segmento 3 vão ser desalocados, porque os processos que usam eles foram finalizados, por exemplo. Então, a gente fica com essa configuração aqui. A gente tem aqueles espaços livres, tem o segmento 2 alocado e o segmento 4 alocado, e vamos supor que o segmento 5 tem que ser alocado nessa memória. A gente não tem como alocar o segmento 5, porque ela está fragmentada. Ela até tem espaço livre, mas está fragmentada. É isso que a gente viu na aula de segmentação, quando a gente falou sobre a fragmentação externa. E aí a solução para isso, como a gente viu, era fazer a compactação da memória. A gente reduzia esses espaços livres, colocava um espaço livre totalmente contíguo. Mas para isso, a gente precisava fazer várias operações de memória para mover esses segmentos pela memória. Isso é muito custoso. Então, como eu já mencionei, a fragmentação externa é um dos motivos que faz a segmentação não ser tão utilizada. E ela ocorre porque os segmentos têm tamanhos variáveis. Por isso que esses espaços ficam fragmentados na memória. Entretanto, se a memória fosse dividida em espaços de tamanho fixo, esse problema não ocorreria. Vamos ver nessa figura que a gente tem esses 3 espaços que estão ocupados por algum processo e tem um espaço livre na memória. Se chega uma demanda de memória para alocar, essa demanda também vai chegar com o tamanho fixo, com o mesmo tamanho fixo que a memória foi dividida. Com isso, qualquer espaço livre pode ser utilizado para alocar, porque ele tem o mesmo tamanho do espaço solicitado. Então, por exemplo, esse espaço pode ser ocupado onde está lá o espaço livre. Se algum outro espaço for desalocado, como por exemplo esse espaço verde, o que vai acontecer é que vai ficar um espaço livre de um tamanho fixo, vai chegar no futuro uma outra solicitação de alocação de memória e essa solicitação pode ser preenchida sem problemas no espaço livre. Por quê? Porque a gente tem esses tamanhos fixos. Lógico, você colocar esses tamanhos fixos, você gera outros problemas, que a gente vai falar mais para o final da aula, mas a gente resolve a fragmentação externa. Então, o que é a paginação? Na paginação, o espaço de endereçamento do processo é composto por pedaços de tamanho fixo. Ou seja, a memória virtual é dividida em pedaços de tamanho fixo. A gente vai chamar esses pedaços de páginas. E a memória física é também dividida em pedaços com o mesmo tamanho fixo. E a gente chama esses pedaços de quadros. Ou, em alguns lugares, chamam de molduras. Mas, na maior parte da literatura, em português, a gente chama de quadros. Então, qual a ideia aqui? O endereço virtual é dividido em páginas, a memória física é dividida em quadros. Uma página tem o mesmo tamanho do quadro. Então, quando um processo solicitar espaço de memória, ele vai solicitar em número de páginas. Esse número de páginas vai ser correspondido ao número de quadros. Esse número vai ser igual. Então, a memória, sendo dividida em espaços de tamanho fixo, dessa forma, não tem a fragmentação externa.
Vamos olhar um exemplo. Aqui à esquerda, a gente tem o espaço de endereçamento do processo, com aquelas áreas de código, dados, etc. E à direita, a memória física. A memória física aqui, de forma bem simplificada, a gente não vai mostrar que tem o sistema operacional que está na memória, nada disso. A gente só vai dizer o seguinte: tem espaços livres, que estão em branco, e tem espaços que estão sendo ocupados por outros processos, ou o próprio sistema operacional, que são esses espaços em cinza. Se a gente for pensar em segmento de código, segmento de dados, segmento de heap e segmento de IP de usuário, a gente não consegue alocar esses segmentos todos na memória física, porque eles têm que ser contíguos. Na paginação, a gente não vai ter esse problema. Vamos ver aqui esse exemplo. Vamos dividir agora tanto o espaço de endereçamento quanto o espaço da memória física em fatias iguais, que é o que a gente já mencionou anteriormente, fatias de tamanho fixo. A do espaço de endereçamento do processo, como a gente já viu, a gente chama de página, ou seja, na memória virtual a gente chama de página, e na memória física a gente chama de quadro. Então, como esses espaços eles têm o mesmo tamanho, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, pode alocar todo o processo na memória física, mas de forma espalhada. Não precisa ser contíguo. Não tem essa exigência. Na segmentação, eram espaços bem maiores, que tinham um limite e uma base. Aqui, eu não tenho essa preocupação de limite, porque todo mundo tem o mesmo espaço, todo mundo tem o mesmo tamanho. Então, eu consigo alocar cada uma das minhas páginas lá do processo na memória física e elas podem estar na ordem que o sistema operacional quiser. Elas não precisam estar contíguas na memória, como a gente consegue ver na figura da memória física. É lógico, tem que ter uma forma de mapear qual quadro está associado a qual página do processo, claro. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Mas a ideia é essa, a gente consegue espalhar o processo pela memória, porque a gente dividiu o processo na mesma unidade de divisão da memória física. E aí a gente tem várias vantagens em relação à segmentação. Você tem a simplicidade na alocação de memória. Esse tamanho fixo não gera preocupações relacionadas à fragmentação externa, por exemplo. Então, quando um processo solicita memória, o sistema operacional ele tem apenas que saber quais são as páginas livres para poder alocar memória para esse processo. Ele não precisa fazer alguma política para evitar a fragmentação externa, por exemplo. E essa divisão em tamanhos fixos permite uma melhor abstração da memória. Vamos ver um exemplo do que isso significa. Nessa figura aí, o código do programa ele tem 8 páginas. Essas 8 páginas são necessárias para a sua execução. Só que ele não está executando essas 8 páginas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando ele começou a executar, ele vai precisar só da página 0, 1 e 2. Essas páginas podem estar na memória física, por exemplo, para ele poder executar. Mas as demais páginas que ele não vai precisar ainda estão lá no disco. E só vão ser carregadas na memória física quando forem necessárias. Isso permite, por exemplo, que eu consiga executar o meu programa sem precisar carregar todo o seu código na memória física. Eu posso ir carregando aos poucos. Isso permite um gerenciamento mais eficiente da memória, porque eu posso ter mais processos executando no meu computador, porque eu não preciso ter um processo inteiro com o programa inteiro dele na memória. Essa que é a ideia. E por que isso? Porque eu permiti para o programa ele ter uma abstração. O programa ele não sabe se está na memória física ou no disco. O sistema operacional que vai gerenciar isso. Então, o programa pode ser executado antes de ser completamente carregado do disco para a memória.
Isso é interessante, que permite que o programa tenha uma visão de memória infinita. Ou seja, quando o programador está fazendo o código, ele não precisa saber quanto de memória tem no computador. Por quê? Se o programa não couber todo na memória, o sistema operacional vai botar parte dele no disco e vai carregando do disco de acordo com a necessidade. Então isso te dá uma melhor abstração da memória. Aquilo que a gente falou lá no início do curso, que o programa tem a visão de memória infinita, pode ser concretizada com a paginação, com o sistema operacional atuando como um ilusionista. Bom, então tem que ter uma forma de mapear página para quadro, para poder ser feita a tradução de endereços. Como que é feito isso? Cada processo possui a sua tabela de páginas. Essa tabela de páginas, claro, é armazenada em espaço de kernel. Então, a tabela de páginas, de uma forma simplificada, é algo desse tipo aqui. Você tem uma página, que é a da memória virtual, e você tem um quadro associado na memória física. É um mapeamento de página para quadro. E como eu já falei, essa tabela de páginas é armazenada na memória em espaço de kernel. Como veremos, o tamanho da página é pequeno. Como o tamanho da página é pequeno, um processo pode ter muitas páginas. E isso não poderia estar armazenado na CPU, como na segmentação, né, que o mapeamento era armazenado na CPU. Aqui, a tabela de páginas ela tem que estar em memória. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E a tradução ela é realizada como? A gente extrai o prefixo do endereço virtual. Esse prefixo vai estar associado a uma página e esse prefixo é colocado na tabela de páginas para descobrir qual que é o quadro associado. E o offset não precisa ser traduzido, porque é só um deslocamento dentro da página. A gente vai ver mais um exemplo sobre isso, mas é igual ao caso da segmentação explícita. Eu pegava aquele prefixo para descobrir qual é o segmento e depois pegava só o deslocamento nesse segmento. É a mesma coisa da segmentação explícita. Vamos ver um exemplo de como pode ser formado o endereço virtual na paginação. Vamos supor um espaço de endereçamento de 64 bytes. Claro, é um espaço de endereçamento muito pequeno, mas isso vai facilitar a nossa discussão. Então, a gente está falando de espaço de endereçamento, a gente está falando de memória virtual. E vamos supor também que a gente tenha 1 byte por palavra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no meu espaço de endereçamento de 64 bytes, eu posso endereçar cada byte individualmente. Ou seja, eu vou ter no meu espaço de endereçamento 64 possíveis endereços. A gente podia ter outra arquitetura. Por exemplo, 2 bytes por palavra. Aí eu teria só 32 endereços. Mas assim, aqui nesse caso, a gente vai endereçar 1 byte por palavra. Então a palavra aqui nesse caso é a menor unidade de memória endereçável. Isso aqui não tem nada a ver com paginação ainda. É só uma forma de dividir a memória para ser endereçada pela CPU. A menor unidade de endereçamento não tem a ver com a paginação. A menor unidade de endereçamento tem a ver com a arquitetura da CPU e com a arquitetura da memória. A gente não vai entrar em detalhes nisso, não faz parte do nosso curso, isso faz parte de um curso de arquitetura de computadores, mas aqui é só para facilitar a discussão para dizer o seguinte, olha, esse espaço de endereçamento de 64 bytes, ele tem 64 possíveis endereços, porque eu consigo acessar cada byte individualmente. Ponto. Isso não tem nada a ver ainda com a paginação.
supondo esse espaço de endereçamento, vamos supor que a gente queira executar uma instrução qualquer, como por exemplo essa aí que está sendo mostrada no slide, que você move o conteúdo de um endereço da memória para o registrador EAX. Esse endereço da memória é endereço virtual, porque o processo só enxerga endereços virtuais, como a gente já mencionou em outras aulas. E esse endereço tem que ser traduzido de alguma forma para um endereço físico, como a gente vai ver mais adiante. Bom, então, como que é a formação desse endereço virtual? Se a gente tem um espaço de endereçamento de 64 bytes, que é 12 elevado a 6, a gente vai ter 6 bits no endereço virtual, para poder acessar cada um daqueles bytes. Então, esse endereço virtual vai endereçar cada uma dessas linhas do meu espaço de endereçamento, ou seja, vai acessar cada um desses bytes. Por enquanto, não estamos falando de paginação, é só uma forma de acessar o espaço de endereçamento. Então, por exemplo, para acessar o byte 0, ele usa essa combinação de bits aí. Para acessar o byte 1, ele usa essa outra combinação e assim sucessivamente até o byte 63, no qual todos os bits estão em 1. Então, esse é o espaço de endereçamento e essa é a forma do endereço virtual, a formação do endereço virtual. Agora, vamos dividir o espaço de endereçamento em páginas. E aí, como a gente já viu, a gente vai precisar que esse endereço virtual tenha um prefixo para associar a essas páginas e tenha um deslocamento, tenha um offset, que vai dizer quanto que eu vou andar na página. Então, a gente vai ter que dividir o endereço virtual em duas partes para poder fazer a tradução depois de endereço virtual para endereço físico. E aí, quantos bits a gente vai selecionar para o offset? Os bits menos significativos, aqueles que vão representar o deslocamento dentro da página, da mesma forma que a gente viu na segmentação explícita. Bom, isso vai depender do tamanho da página, que nesse caso vai ser de 16 bytes. Foi uma escolha nossa aqui agora para o nosso exemplo, que a página tenha 16 bytes. Também é um tamanho de página muito pequeno, só para exemplificar o funcionamento. Bom, se eu tenho uma página de 16 bytes, essa página aí está mostrada na figura, e cada byte da página é endereçável, claro, porque isso vem da nossa arquitetura que a gente já mencionou. Se eu tenho uma página de 16 bytes, eu vou precisar de 4 bits para o meu offset. Então, eu vou precisar de 4 bits para dizer o quanto que eu estou me deslocando na página. E, como eu tenho páginas de 16 bytes e o meu espaço de endereçamento é de 64 bytes, eu vou ter 4 páginas destas daí. Então, a gente pode ver nessa figura aí que o meu espaço de endereçamento total ele é dividido em 4 páginas. E o deslocamento dentro de cada uma dessas páginas é dado pelo offset, que é representado por esses 4 bits aí. E para escolher cada página, eu uso o prefixo, que a gente chama de VPN, que é número da página virtual. Então, isso quer dizer que eu vou ter esses 2 bits para endereçar a página e 4 bits para endereçar o deslocamento dentro da página. Essa que é a ideia. Vamos ver um exemplo. Vamos supor, naquela instrução que a gente mostrou inicialmente, que o endereço virtual seja 21. Vamos representar esse endereço virtual em um número binário de 6 bits.
Então, a gente representa 21 com esse número binário e separa o VPN, que é aquele prefixo que vai endereçar a página, e o offset. O que o VPN diz? O VPN diz que eu estou acessando a página 1. Então, isso quer dizer que o byte que eu quero acessar está na página 1. Agora, para descobrir onde que ele está na página 1, eu uso o offset. Então, a página 1 ela tem 16 bytes e eu uso o offset para endereçar esses 16 bytes. Aqui nesse caso do nosso exemplo, vai ser a posição número 5. Então, eu com esse prefixo e com esse offset, eu consigo saber onde que eu estou na página. Agora, resta saber onde que esse byte está na memória física, porque aqui a gente falou só de espaço de endereçamento virtual. A gente não falou sobre espaço físico, né? Sobre a memória física. Então agora a gente precisa ver como que vai ser o processo de tradução. Então, o processo de tradução é a tradução da página virtual para o quadro físico. Nesse processo, o offset não é alterado. Por que o offset não é alterado? Porque o tamanho da página é igual ao tamanho do quadro. Então, o deslocamento vai ser igual. A gente vai ver lá nos exemplos, mas não faz sentido alterar o offset. A gente só vai olhar o prefixo, que no caso da página virtual é aquele VPN lá, que é o número da página. Então vamos ver um exemplo de uma memória física de 128 bytes. Se são 128 bytes, se a gente tem páginas de 16 bytes, como a gente já mostrou, a gente vai ter 8 quadros. Então a gente vai ter 8 possíveis posições que um processo pode colocar suas páginas na memória física. Então, o processo de tradução é pegar o endereçamento virtual e indicar onde que esse endereçamento virtual, onde que essas páginas estão na memória física. Então, aquele meu espaço de 64 bytes vai ser mapeado nos quadros da memória física. Lembrando que esse é um caso hipotético no qual o espaço de endereçamento virtual é menor que o físico, mas isso não precisa ser verdade. Quando a gente fala que um processo tem memória infinita, não faz sentido o espaço de endereçamento virtual ser menor que o físico. Então, o que vai acontecer é que o que não couber na memória vai acabar indo para o disco. Então aqui é só um exemplo, mas lembrando que não necessariamente o espaço de endereçamento virtual vai ser menor que o físico. Isso também não faz sentido quando a gente está falando de memória infinita. Então aqui é só para exemplificar. Bom, então nesse processo de tradução, eu vou ter que saber qual quadro está associado a cada página. Vamos supor que o sistema operacional, por alguma de suas políticas, ele decidiu a seguinte alocação das páginas do processo. Colocou a página 0 no quadro 1, colocou a página 2 no quadro 3, colocou a página 3 no quadro 5 e colocou a página 1 no quadro 7. Pode ser desordenado sem problema algum, porque a tabela de páginas vai fazer a conversão. Então, não precisa ser contíguo, como eu já falei, não precisa estar na ordem, não tem problema algum disso. Então, essa é a alocação do espaço de endereçamento do meu processo. E aí, para eu conseguir fazer esse mapa, eu preciso da tabela de páginas, que diz para cada página da memória virtual qual é o quadro associado da memória física. Então, cada página do meu espaço de endereçamento, que vai de 0 a 3, está associada a um quadro, como a gente já mostrou na figura. Aquelas informações da figura estão todas aí nessa tabela.
Então, o processo de tradução é basicamente olhar essa tabela. Então, você tem lá em cima o endereço virtual, que é aquele endereço 21 que a gente já mostrou. Ele vai pegar o prefixo desse endereço virtual, vai olhar na tabela para saber qual é a página que ele está associado e, na tabela, ele vai descobrir qual que é o quadro da memória física. Então, aqui, lá pelo VPN, pelo prefixo do endereço virtual, ele descobre que ele se trata da página 1 e, quando for traduzir para olhar aquela tabela, vai traduzir para o quadro 7. Esse quadro 7 vai ser o quadro da memória física. Então, aí embaixo, a gente tem o endereço físico, de fato, aquele endereço que o processo não conhece. E esse prefixo a gente chama de PFN, que é número da página física. Página física é só um outro nome para quadro. Então a gente pode entender o PFN como o número do quadro. Então a tradução, basicamente, ela traduz de VPN para PFN. Ela não mexe no offset. Como vocês podem ver, o offset está inalterado. Por quê? Porque o tamanho da página é o mesmo tamanho do quadro. Então, aí em cima a gente tem o endereço virtual e aí embaixo o endereço físico que foi traduzido. Vamos voltar à tabela de página e vamos olhar um exemplo de como seria essa entrada aqui. Nessa tabela, a gente só mostrou que tem a entrada ali da página 0, faz a correspondência com o quadro 1, por exemplo. Essa entrada da informação do quadro a gente chama de PTE, que é a entrada da tabela de páginas. Só que, de uma forma mais realista, não é só o número que tem ali, tem outras informações. Então vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo desse PTE, do que tem relacionado a esse quadro. Quais são as informações que tem relacionadas a esse quadro que está correspondendo a uma página na memória virtual. Bom, vamos ver um exemplo da arquitetura x86, mas é um exemplo simplificado de uma página linear, porque na verdade as páginas elas têm múltiplos níveis. Não é só uma tabela de páginas linear como a gente viu. Na verdade, é como se fossem várias tabelas aninhadas. A gente vai ver isso em outras aulas, mas vamos olhar um exemplo simplificado da arquitetura x86. Na arquitetura x86, essa entrada vai ter 32 bits. E também vale lembrar que isso aqui é só um exemplo da arquitetura x86. Mas o sistema operacional, ele geralmente usa essa estrutura simplificada da arquitetura x86 ou da arquitetura da CPU que ele estiver utilizando para fazer uma estrutura mais complexa de paginação. Então, cada sistema operacional vai usar o hardware para fazer a paginação, precisa do suporte do hardware para fazer a paginação, mas a estrutura de dados que vai ser utilizada é definida pelo sistema operacional. Sistemas operacionais mais antigos eram limitados pela estrutura fornecida pelo hardware, como essa que a gente vai mostrar. Os sistemas operacionais mais atuais podem ter essa flexibilidade na estrutura, mas sempre se baseando na estrutura que o hardware ofereceu. Então, nesse exemplo de entrada, esses 20 bits mais significativos, eles vão indicar o PFN. Então, esses 20 bits, eles representam o que a gente já viu, que a entrada lá na tabela de páginas tinha uma página virtual, e essa página virtual tinha uma correspondência do PFN, que é o número do quadro. Na arquitetura x86, nesse exemplo aí, são 20 bits que a gente usa para representar o quadro. Então, como a gente tem 20 bits, a gente tem
2 elevado a 20 quadros possíveis na memória física. Só uma curiosidade, o tamanho padrão do quadro na arquitetura x86 é de 4 kilobytes. Então, é o tamanho da página padrão na arquitetura x86, é 4 kilobytes. Também a gente tem a opção de ter quadros maiores, como a gente vai falar em outras aulas, mas geralmente uma página tem 4 kilobytes e cada uma dessas páginas está num determinado quadro da memória física e esse quadro é representado pelo PFN de 20 bits. Além disso, além de ter o número do quadro, a entrada tem outras informações que podem ser muito úteis. Por exemplo, a entrada tem um bit de leitura escrita, para saber se aquela página ela tem permissão de leitura só ou se tem de leitura escrita. Então isso, da mesma forma que na segmentação a gente tinha isso também, na tabela lá de segmentação, naqueles, não na tabela, mas naqueles registradores lá de segmentação, aqui a gente também tem, na tabela de páginas, a gente tem essa indicação se a página é somente leitura ou é leitura escrita. Isso permite uma proteção maior à página. Tem também o bit presente, que ele vai indicar se a página está na memória. Então, o P igual a 1, esse bit presente igual a 1, ele indica que a página existe, é uma página válida e está na memória. Então, se o processo fizer uma referência a essa página vai ser carregada da memória sem problema algum. Entretanto, o P igual a 0 pode indicar duas coisas. Que é uma página válida, também é uma página que existe, é uma página que foi alocada para aquele processo, mas ela está no disco, ela não está na memória. Então, se a gente faz uma referência a uma página que tem esse P igual a 0, gera-se uma exceção e o sistema operacional vai tratar essa exceção. Então, se a página existe e está no disco, o sistema ele sabe disso, por outras estruturas, o que ele vai fazer? Vai carregar a página do disco para a memória. E aí, então, essa página vai poder ser referenciada. Entretanto, esse P igual a 0 pode indicar também que a página é inválida, que ela não existe. Se o processo fizer referência a uma página inválida, também gera uma exceção, mas aí, como ela não está no disco, ela é inválida, o sistema operacional pode escolher, por exemplo, finalizar esse processo, porque ele está se comportando de forma errada, por exemplo, porque ele está fazendo acesso a uma página que não existe. Então, é para isso que serve esse bit presente. E o que seria uma página que não existe? Vamos ver um exemplo aqui. No espaço de endereçamento, eu tenho o heap que cresce para baixo e a pilha que cresce para cima. Só que o espaço entre o heap e a pilha, ele não foi alocado para o processo. Não faz sentido a gente alocar todo o espaço de endereçamento para o processo, porque a gente estaria consumindo memória à toa. Esse espaço em branco, ele não é alocado. Por quê? Ele só vai ser consumido quando o heap ele crescer ou quando a pilha crescer. Quando o heap for crescer, aí o sistema vai alocando essas páginas para ele. Mas por enquanto que ele está num certo tamanho, esse espaço em branco não está alocado em lugar algum. Então isso quer dizer que a página é inválida. Se o processo tenta acessar alguma posição desse espaço em branco, isso quer dizer que ele está com algum comportamento errado. Então, o sistema operacional pode escolher finalizar esse processo. Um outro exemplo de informação é esse bit sujo. Esse bit sujo ele é muito importante porque a gente está considerando que as páginas podem estar na memória ou no disco. Quando uma página vai sair da memória para ir para o disco,
ela precisa ser atualizada lá no disco se ela foi modificada. Então, por exemplo, uma determinada página está na memória. E aí o processo ele faz a modificação dessa página. Ele escreve alguma coisa nessa página. Se essa página ela eventualmente sair da memória e for para o disco, ela vai ter que ser copiada para o disco. Essas informações novas vão ter que ser copiadas para o disco. E qual é o bit que vai indicar essa necessidade? Vai ser esse bit sujo. Se o bit sujo for igual a 0, quer dizer que a página não foi modificada. Ou seja, quando essa página sair da memória, eu não preciso ter que copiar ela de novo para o disco. Então ele serve para fazer esse gerenciamento entre a memória e o disco. Tem um outro bit também que é importante, que é o bit acessado. Ele indica se aquela página foi acessada por algum processo, ou se aquele quadro foi acessado por algum processo. Para que serve isso? Para ajudar ao sistema a identificar páginas populares. Então tem uma página que está sendo muito acessada. Essa página muito acessada, esse muito acessada não está nessa entrada. A quantidade de acesso não está nessa entrada. Aqui só está dizendo se ele foi acessado ou não. A quantidade é uma outra rotina do sistema operacional que vai calcular com base nesse bit. Então, se a página for muito acessada, ele pode sempre manter ela na memória, não ficar levando essa página para o disco. Então, esse bit ele ajuda no gerenciamento de memória. A gente vai falar mais sobre isso em outras aulas. Bom, tem vários outros bits, como a gente pode ver aí, mas a ideia que eu quis mostrar aqui é o seguinte: aquela entrada lá, referente ao quadro, ela não tem só o número do quadro, ela tem várias outras informações necessárias para o gerenciamento de memória. Um conceito interessante, que pode ser utilizado em memória virtual, é o de copy on write. Ele também seria possível na segmentação, mas vamos mostrar como funciona na paginação, já que ele é mais usado dessa forma. O que esse copy on write diz? Ele diz o seguinte: olha, os processos podem compartilhar páginas na memória. Essas páginas são somente leitura. Bom, o fato de processos poderem compartilhar páginas somente leitura não é necessariamente o copy on write. Porque você pode ter uma biblioteca, por exemplo, que é compartilhada por vários processos e os processos eles compartilham páginas relacionadas a essa biblioteca. São páginas somente leitura. Mas o copy on write ele tem uma coisa a mais. Essas páginas somente leitura, o processo pode querer escrever nessas páginas também. Ele pode querer fazer a modificação dessas páginas. Então, tem vários processos que estão compartilhando páginas e essas páginas podem ser escritas eventualmente pelos processos. É aí que entra o conceito de copy on write. O que acontece? Os processos eles estão compartilhando uma página, mas caso algum processo queira escrever nessa página que é compartilhada, ele vai fazer uma solicitação de escrita nessa página. Vai fazer uma instrução que vai gerar uma escrita nessa página. Como é uma página somente leitura, vai gerar uma exceção. E aí, quando ocorre essa exceção, a página é copiada para outro lugar da memória e marcada como leitura escrita. E aí sim, o processo pode escrever na memória. Então, vamos ver um exemplo. Tem o processo a página 1 do processo A e a página 2 do processo B apontam para o mesmo quadro da memória. Eles estão compartilhando essa página, só que é uma página somente leitura. É um quadro que lá naquele PTE que a gente viu, ele está marcado como somente leitura. Com isso, eles estão economizando memória, porque ao invés de ter 2 quadros alocados, eu tenho um quadro só. Mas vamos supor que o processo A queira escrever na página. Então ele faz uma instrução de escrita na página e vai gerar uma exceção. E o que a exceção vai fazer? Vai chamar o sistema operacional, claro,
E o sistema operacional vai copiar esse mesmo quadro para uma outra posição e vai marcar essa posição como escrita e leitura. E agora o processo pode modificar essa página. Já não é uma página que é compartilhada. Então a ideia do copyright é o seguinte: olha, se tem páginas que os processos podem compartilhar, vamos botar essas páginas para serem compartilhadas. Só que se algum processo quiser escrever, aí não. Aí a gente faz a cópia e ele escreve. Então a ideia é que a gente economiza memória se essas páginas não forem escritas. Mas se forem escritas, a gente tem que copiar e aí aquela página fica exclusiva para o processo escrever. Então essa que é a ideia do copyright. E um bom exemplo de uso do copyright é no fork. Até agora, né, a gente diz o seguinte, olha, o fork, quando é chamado, ele copia todo o código do processo pai. Mas, poxa, se a gente está usando memória virtual, isso não é necessário. Então, na prática, a tabela de páginas do processo filho aponta para as páginas do código do pai. Então, não há cópia de memória. Apenas a tabela de páginas do filho, ela é criada, lógico, quando o fork é chamado, um processo é criado, e a tabela de páginas desse processo vai ser criada também. E aí, essa tabela de páginas, na parte de código, vai apontar para as mesmas páginas de código do pai. Aí, claro, se o processo filho ele modificar o código, chamando exec, por exemplo, aí sim, novas páginas vão ser alocadas com permissão de escrita para poder armazenar esse novo código. Mas no início, o fork, ele faz só uma referência para as páginas de código do pai. Primeiro, para a chamada ser mais rápida, porque a chamada do fork acaba sendo mais rápida com isso, porque não tem cópia de memória, e também para economizar memória. Então esse é um exemplo bom do uso do copyright. Bom, agora vamos começar a falar de assuntos que prejudicam a paginação. Um assunto que vocês já podem ter notado é o tamanho da tabela de páginas. O número de entradas dessa tabela de páginas pode ser muito grande. Por exemplo, o endereço de 32 bits na arquitetura x86, 20 bits, os 20 bits mais significativos são para o VPN, que é o número da tabela de páginas. Isso significa que eu vou ter que ter 2 elevado a 20 entradas na tabela de página. Ou seja, 2 elevado a 20 daqueles PTE. Como a gente já viu também, cada PTE tem 32 bits, ou seja, tem 4 bytes. Isso quer dizer que eu vou ter, por processo, 4 megabytes só de tabela de páginas. Isso pode parecer pouco, mas pense no sistema operacional com centenas e às vezes até milhares de processos. É uma sobrecarga muito grande você ter 4 megabytes de dados por processo. E isso a gente está falando de arquitetura de 32 bits. Em arquitetura de 64 bits, isso só piora. Esses números são muito maiores. Então, é um problema grave da paginação, que a gente vai ver em outras aulas como pode ser resolvido, mas é um problema grave, é o tamanho da tabela de páginas. Bom, aí vocês podem estar pensando, eu posso aumentar o tamanho da página. Eu boto menos bits de VPN e mais bits de offset. Aí, como eu tenho menos bits de VPN, o que vai acontecer é que eu vou ter um menor número de páginas. Tem menos combinações de páginas. E aí eu vou ter menos entradas na tabela de página. O problema disso é que quando eu tenho mais bits de offset, isso quer dizer que eu tenho páginas maiores, claro. Agora, como eu tenho menos páginas para representar o mesmo espaço de endereçamento, as minhas páginas vão ser maiores. Só que o problema é que as páginas maiores aumentam a fragmentação interna. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de 3 páginas
cada uma com certo tamanho, mas para o mesmo programa. Vocês podem ver que, óbvio, quanto mais eu aumento a página, mais eu tenho espaço desperdiçado, porque o que é utilizado vai ser sempre a demanda daquele programa. Então, quando eu aumento o tamanho da página, eu tenho aquele espaço que é desperdiçado, que não vai ser utilizado por processo algum. Então, é isso que a gente já viu também, que é a fragmentação interna. Então, aumentar a página pode ser uma solução para reduzir a entrada, o número de entradas da tabela de página, mas gera a fragmentação interna. Então, você simplesmente aumentar o tamanho de páginas para reduzir a tabela de páginas pode não ser o ideal. Outro problema é o tempo de execução da instrução. Na segmentação, a gente não tinha esse problema. Por quê? Porque a gente tinha registradores na CPU, que faziam parte do contexto lá do processo, que tinham a base e o limite. Né? Então, a gente tinha poucos segmentos, cada processo tem poucos segmentos. Lógico que a gente pode pensar numa segmentação que cada processo pode ter muitos segmentos, mas a mais comum é cada processo ter poucos segmentos, e aí com isso ele pode usar os próprios registradores da CPU, que são carregados quando ele é colocado em execução, para fazer segmentação, que é aquele registrador base e limite. Por que a gente podia fazer isso? Porque os segmentos são áreas grandes de memória. Na página a gente não pode. Páginas são áreas pequenas de memória. E aí, na paginação, a tabela de página deve estar na memória. Ela não pode ficar na CPU. Por que não pode ficar na CPU? Porque não tem espaço. Vamos entender por que não tem espaço. E por que isso é um problema. Por que estar na memória é um problema. No computador, a gente não vai detalhar isso agora, mas há uma hierarquia de memória. Você tem os registradores da CPU que estão no nível mais alto da hierarquia e em níveis mais baixos da hierarquia tem o disco, por exemplo. O que acontece? Quanto mais eu desço nessa hierarquia, eu tenho mais tamanho, eu tenho mais capacidade de armazenar dados. Né? Você tem o disco, ele tem geralmente uma capacidade maior do que da RAM, e a RAM tem uma capacidade maior do que os registradores da CPU. Nessa hierarquia tem vários outros elementos, tem cache, por exemplo, mas vamos simplificar para a nossa discussão. Então, quanto mais eu desço nessa hierarquia, eu tenho um tamanho maior. Mas eu também, quanto mais eu desço, eu aumento o tempo de acesso. A eletrônica que é feita nos registradores da CPU é uma eletrônica que permite um tempo de acesso bem baixo em relação ao disco. O disco, por exemplo, o disco magnético, ele tem parte mecânica. Isso faz o tempo de acesso ser um tempo longo. Então, quando eu boto informações nos registradores, essas informações são acessadas mais rapidamente. Entretanto, eu não posso botar muito conteúdo nesses registradores, porque é um espaço limitado. Eu não posso botar infinitos registradores? Lógico que não, porque isso gera um custo muito alto. Nessa hierarquia, o custo por byte, ele vai aumentando de acordo com que eu subo nesse nível da hierarquia. Por isso que o tamanho vai diminuindo. Essa que é a ideia. Então, o que acontece? Como a tabela de páginas é grande, eu não posso armazenar nos registradores da CPU. Eu vou armazenar na memória RAM. Entretanto, como eu vou precisar acessar a memória para tradução, eu vou aumentar o tempo de execução. Esse é o grande problema da paginação. Vocês deem uma olhada no livro, que ele mostra um exemplo com vários detalhes sobre isso. Ele mostra até uns gráficos para entender o aumento desse tempo de execução. Aqui a gente só está mostrando só em linhas gerais, mas vale muito a pena olhar o exemplo do livro para mostrar esse problema de uma forma mais concreta. Então, aqui nesta aula, a gente viu o conceito de paginação, viu que a paginação a gente consegue fazer a tradução por aquele prefixo que a gente chamou de VPN, que é o prefixo do endereço virtual, e
uma consulta na tabela de páginas. Essa tabela de páginas, como a gente já viu, é armazenada na memória RAM. A gente viu também um conceito bem interessante, que é o de copy on write, que é um conceito que só é possível por causa da memória virtual. Os processos podem compartilhar páginas e, se precisarem escrever, essas páginas são copiadas para só o processo escrever nelas. E a gente viu, por fim, que a paginação tem problemas, como, por exemplo, o tamanho da tabela de páginas e a necessidade de acesso à memória para fazer a tradução de endereços. Esses problemas a gente vai tentar resolver nas próximas aulas. As próximas aulas vão ser focadas na solução desses problemas. Lembrando que tem uma leitura obrigatória do capítulo do livro e, quem tiver interesse, uma leitura complementar.